Namastê! Nessa pílula de hoje a gente vai falar um pouco mais da relação do chakra do coração ligada à ideia de liberdade, ligada à experiência de liberdade. Como a gente falou, o chakra do coração é regido pelo Sol e por Urano, então ele tem uma polaridade ligada a esse lado do magnetismo solar, da vida, da alegria de viver, da jovialidade, do entusiasmo, do ânimo, e tem um lado ligado a Urano, que está ligado a essa busca de espaço, de liberdade, né? de poder se movimentar livremente pelo espaço. Então, existem basicamente três tipos de liberdade, ou quatro tipos de liberdade, digamos assim, ou quatro dimensões da liberdade. Existe uma liberdade que é a liberdade física, né? A liberdade física é a liberdade de ir e vir, que a gente é obrigado a conquistar durante a vida, né? O nosso corpo, ele não é livre, né? Ele precisa de alimento para viver. Então, a gente por natureza, consumidor. E você precisa conquistar o direito a consumir essas coisas. Então as pessoas ficam com o corpo preso dentro de um escritório porque tem que gerar riquezas durante uma boa parte da sua vida para poder ter direito ao alimento, para o corpo ter direito a uma casa confortável, para ter direito a um banho, condições de higiene decentes, né? Então a gente perde parte da nossa liberdade física para, como é que se diz, poder sobreviver nesse mundo, né? E já foi muito pior, né? Quer dizer, a escravidão já foi uma coisa normal nesse planeta onde a gente vive, né? O Miguel Cervantes, o escritor do Dom Quixote, ele era marinheiro, ele e o irmão dele foram capturados, segundo algumas biografias deles, pelos turcos e ficaram prisioneiros lá. E a mãe dele tinha que comprar o passe dos dois, né? O que acontece? A mãe juntou todo mundo na região da Espanha, porque ela não tinha dinheiro para comprar o passe, era caro, né? O resgate, né? Então ela juntou, fez campanha na cidade, mas só conseguiu juntar dinheiro para comprar um filho. E aí ela comprou o irmão mais velho do Miguel de Cervantes, né? E muitos anos depois ela conseguiu comprar o segundo filho, razão pela qual se diz que Cervantes acabou escrevendo Dom Quixote, que tem dentro dele uma coletânea de histórias sufis que ele teria aprendido com os muçulmanos na Turquia, na cadeia. Mas já houve uma época em que o Cervantes podia ser escravizado, em que no Brasil você tinha a escravidão do negro, em que se tentou escravizar o índio, né? Em que se Atenas foi a Atenas que foi no ciclo de ouro grego, é porque tinha escravos que sustentavam seu Império Romano pôde existir com toda aquela magnitude, exuberância, porque tinha uma quantidade grande de escravos, né? Quer dizer, o desenvolvimento do ser humano passou por essa experiência degradante de existir escravidão física, né? Hoje em dia existem formas mais sutis de escravidão, né? Fazem com que você sempre tenha dívidas e sempre esteja devendo alguma coisa para a sociedade, seja o IPTU, seja o IPVA, seja o INSS, seja lá que imposto for, né? O imposto de renda, mas você, de uma maneira ou de outra, eles dão um jeito de te escravizar fisicamente, né? Te escravizam numa burocracia, te escravizam, né? E um dia talvez você consiga se aposentar e conquistar essa liberdade física. Mas a grande maioria das pessoas que conquista a liberdade física porque juntou dinheiro, porque não precisa mais produzir, agora pode curtir a vida, de repente ele percebe o quê? Que ele não consegue usufruir daquela liberdade física totalmente, porque ele não deixou de ser. Ele conseguiu a liberdade física, mas nem sempre conseguiu a liberdade psicológica, nem sempre conseguiu a liberdade emocional e nem sempre conseguiu a principal das liberdades. Talvez que a liberdade espiritual é a liberdade da consciência mais profunda dentro de você. O que é a liberdade mental? Né? Liberdade mental é que a sociedade
vive tentando colocar a sua cabeça dentro de algum tipo de molde, quando não são muitos moldes diferentes, né? Os amigos de esquerda acham que você deve pensar como a esquerda, os amigos de direita acham que você deve pensar como a direita, na maioria das vezes, né? Se você é cristão, se você é muçulmano, se você é judeu, já colocaram dentro de você uma maneira de você ver o mundo, certas verdades, né? O Darwin, quando ele descobriu a teoria da evolução, ele não pôde ser aceito pela sociedade científica da época, porque aqueles cientistas não tinham liberdade de pensar. Né? Estava escrito na Bíblia de que Deus tinha criado o ser humano, tinha criado o mundo, né, há 10 mil anos atrás. Quem era o Darwin para dizer que aqueles fósseis falavam em 4 milhões de anos para o ser humano, em 170 milhões de anos para os mamíferos, em 250 milhões de anos para os répteis, né? Ou que mais milhões de anos ainda para o reino vegetal? Quem era o Darwin para dizer isso, né? Ou seja, quando toda uma sociedade pensa de um jeito, ela tenta policiar, patrulhar os seus habitantes, né, a sua população, para que ela não pense diferente. Né? No Japão, na Segunda Guerra, por exemplo, quem não. O mote era até a morte pelo Japão. Então, quem ousasse dizer que era contra a guerra e que era marginalizado, as pessoas jogavam pedra no sujeito no meio da rua, chamando de covarde, de traidor, porque não estava ajudando o Japão. E eu imagino, o Japão tinha escravizado uma quantidade grande de coreanos e de chineses, porque tinha invadido os dois. Né? O Japão estava tentando invadir a Malásia para conseguir a borracha deles. Então, não existia santidade nenhuma em lutar do lado do Japão para conquistar o resto. Mas se você ousasse dizer que não era a favor do imperador, que o imperador não era Deus, que o Hiroshito não era Deus e que você estava, como é que se diz, distraindo o seu Deus, o seu imperador, sendo um pacifista, você era alijado ali. E dessa maneira, enfim, se você está num grupo ali de esquerda, que aquelas pessoas acreditam que a esquerda vai salvar o mundo, e você ousa falar diferente, eles te olham como pecador. Você está num grupo enfim, de seguidores de alguma igreja que acha que o mundo tem que ser visto daquele jeito, você questiona uma coisa do livro sagrado delas, você é visto, ou seja, está todo mundo tentando te colocar para pensar de uma certa maneira. Não te deixam, como é que se diz, enxergar a vida por si só. E o que você descobre quando você começa a desenvolver o chakra do coração é um contato direto com a realidade. E ninguém vai poder te dar lucidez, não tem livro sagrado, não tem livro de filosofia que vai poder te fazer enxergar pelos seus próprios olhos. Você pode até usá-los como uma ponte, como uma inspiração na sua própria tentativa de descoberta de enxergar com os olhos próprios, mas a verdade, essa você vai ter que enxergar com seus próprios olhos. E a segunda dimensão de liberdade, quando você começa a desenvolver o chakra do coração, é isso. Você começa a desenvolver uma certa rebeldia de percepção, ou seja, você não quer mais ter a sua cabeça feita pelos em volta. Né? Nem pelos dessa religião, nem os daquela, nem os dessa linha política, nem os daquela. Você quer enxergar com os seus olhos e com o seu bom senso. O chakra do coração tem isso, ele desenvolve o seu bom senso. O terceiro nível de liberdade é uma liberdade mais profunda ainda do que a intelectual e do que a mental, que é a liberdade psicológica. Essa é mais profunda porque essa vem do momento do nosso nascimento. Né? O que acontece? Quando você nasce, você sai da barriga da sua mãe, você sai de um universo que te envolvia e que cuidava de tudo por você, que te trazia toda a água quente que você precisava, todo o alimento. Você não se dava trabalho nem de respirar. A sua mãe respirava por você no pulmão dela, trocava o seu gás carbônico que você tinha criado por oxigênio no pulmão dela e trazia por sangue pelo seu cordão umbilical o sangue já oxigenado para você. De repente,
você nasce. O que é nascer? Nascer é um momento que corta um cordão umbilical, ou seja, devia significar um momento de liberdade, porque nesse momento 3 ritmos se instalam dentro de você. O ritmo do coração, né, que está ligado ao nosso chakra do coração, o ritmo da respiração própria, porque até então você respirava no pulmão da mãe, agora você está respirando por si só. Então é um segundo ritmo que devia significar liberdade. E o terceiro ritmo é o ritmo das energias sutis que correm dentro de você, que até então corriam, como é que se diz, organizados, ordenados, tal qual a energia sutil da mãe. Mas nesse momento, você imagina, na hora que cortam seu cordão umbilical, você tem uma primeira experiência de angústia muito grande. Você tem 30 segundos, às vezes, para aprender a respirar, para tentar se libertar daquela sensação de sufocamento e de morte que está querendo, que está trazendo talvez o primeiro grande desconforto para você, né? Então, nesse momento, a gente começa a criar uma sensação de separação com o mundo. E a gente passa o resto da vida inteira buscando de novo essa fusão emocional com o outro. Então, a gente se casa, namora por causa disso, porque a gente está buscando uma outra pessoa com que a gente tenha uma expectativa de conseguir essa fusão inteira. E em nome dessa expectativa, a gente se apega ao outro, né? A gente fica querendo manter ou garantias de que o outro vai ficar com a gente o resto da vida toda para ver se a gente consegue essa, mesmo que seja falsa noção de fusão, né? Então a liberdade emocional é uma coisa muito mais difícil, por quê? Porque você, né, segundo Freud, né, que desenvolveu toda a psicologia a partir do complexo de Édipo, que é o complexo de quê? Do filho que se sente abandonado pela mãe e que passa o resto da vida inteira buscando essa fusão com a mãe de novo, né? Essa dependência emocional, essa sensação de que eu preciso de que aquela outra pessoa supra as necessidades do centro do meu peito, né, minhas necessidades afetivas, isso nos traz um outro tipo de escravidão, que faz com que muitas vezes a gente se abaixe, se tolha, se diminua, se restrinja, se contraia, né? Não se desenvolva, né? Por quê? Porque você tem medo de perder a outra pessoa, né? Seja quem for a outra pessoa, seja a sua mãe, seja o seu pai, seja a sua família, o grupo familiar de onde você veio, sejam os seus colegas de adolescência, sejam até os seus escravos, se você tem escravos, né? Ou seja, mas essa liberdade emocional de você poder sentir o que você quer, não ser obrigado a sentir aquilo que os outros esperam que você sinta, isso é uma coisa já um pouco mais profunda, né? Eu me lembro que uma vez eu fui num funeral eu era menino ainda, eu fui no funeral de uma tia minha, né, mais idosa, e eu vi que todas as pessoas estavam ali contando piadas, conversando, falando do tempo, né, da última notícia que tinha dado no rádio, né, de jogo de futebol, de tudo. Na hora em que chegou o viúvo, em que chegaram os filhos da minha tia, todo mundo se transformava, fazia uma cara de miserável e dizia assim, meus sentimentos. Ou seja, as pessoas tinham que se comportar emocionalmente de uma determinada maneira protocolar obrigatória absolutamente falsa, né? E esse é um exemplo extremo, mas a gente faz isso em muitos momentos da nossa vida, né? A gente é simpático ali naquele momento porque é mais interessante ser simpático, ou seja, a gente tem muita pouca liberdade de ser sincero emocionalmente. Quando você entra já mais profundamente nas meditações do chakra do coração, você tem a possibilidade de ir em espaços mais profundos dentro de você do que as raízes daquela dependência emocional ficaram dentro de você. O quarto tipo de liberdade é o principal e é o definitivo, né?
a liberdade espiritual. Por quê? É um momento em que você se desidentifica totalmente do seu corpo, você sabe que você não é aquele corpo, né? Afinal de contas, se você perder esse braço, você continua sendo você. Então você não é esse braço. Se você perder o outro braço, você também continua sendo você. Se você perder as duas pernas, você continua sendo você. E quiçá, se você perder o corpo inteiro, né, imagina, você morre um dia, sua família vai lá no seu enterro, sabe que não tem mais você ali dentro daquele corpo. Você era uma coisa que estava ali dentro daquele corpo. O dia que você descobre que você não é o seu corpo, fica mais fácil você ter a liberdade física. O dia que você percebe que você não é aquela maneira de pensar, que você é uma outra qualidade de consciência que está muito além do pensamento, né? Que funciona totalmente independente do pensamento, né? Você é uma consciência que está por trás de tudo que se forma aqui no universo agora. Você é uma consciência que está por trás da maneira como seu braço e a sua mão se organizaram. Você é que está por trás de como esse seu corpo se organizou, que está por trás de como que está muito além do seu pensamento e que está muito além das suas identificações emocionais. No dia em que isso acontece, você está realmente livre. Né? Por quê? Porque você não tem mais medo de perder o corpo, você não tem mais medo de perder os referenciais que você acha que vão te preencher emocionalmente, você não tem mais medo e você pode finalmente se relacionar com essas pessoas que você tem relação emocional de uma forma livre, ou seja, totalmente livre para poder enxergar quem essa pessoa é e não mais aquela pessoa que você imaginou que o outro seria para poder satisfazer o que você acha que é a sua carência emocional. Então a mulher muitas vezes acha que aquele homem vai ser o príncipe encantado, digamos assim, que vai preencher a carência emocional dela. E ela passa 50 anos casada, se duvidar, com aquele rapaz e depois aquele senhor, sem nunca chegar a saber quem é ele, porque ele não é um príncipe encantado. Ele já existia antes de existir a ideia de príncipe encantado dentro da cabeça dela. Então ele é uma outra coisa que não é esse príncipe encantado, né? Ela perde a capacidade, a possibilidade, a chance, né, essa grande oportunidade de estar em relacionamento verdadeiro com outro ser humano. O dia que você consegue a quarta e última liberdade, a liberdade espiritual, você pode finalmente ter um relacionamento integralmente satisfatório. Um relacionamento onde você está olhando para o outro, não mais se relacionando com as crenças dele, olhando para o outro, não mais se relacionando com as expectativas emocionais que fizeram com que você criasse um outro personagem dentro dessa pessoa, né? Porque a mulher criou um príncipe encantado, o homem de repente criou na cabeça dele uma gueixa, né? Uma ideia de que quando ele se casasse, ele ia ter uma gueixa para cuidar de tudo dele, uma nova mãe, né? Que cozinhasse para ele, que criasse ele, que desse o afeto materno para ele, que botasse ele no colo, né? Que consolasse ele, né? E de repente aquele ser humano ali tem vontades próprias, tem necessidades evolutivas próprias, tem um espiral próprio evolutivo que nem sempre se desenvolve na direção das expectativas dele. Quando duas pessoas forem livres emocionalmente, livres fisicamente, livres psicologicamente e livres espiritualmente, elas pela primeira vez vão poder experimentar uma relação plena entre duas pessoas. Mas enquanto você não tem duas pessoas que sejam assim, enquanto você puder ser livre nas quatro dimensões, ou seja, quando uma das duas pessoas pode ser livre na relação, a relação já pode ser íntegra. Por quê? Mesmo que o outro não esteja consciente, se esse aqui não entra no jogo da relação, quando um não quer, dois não jogam, a verdade é essa. Se esse aqui não entra nos jogos e nas provocações do outro para que o outro se comporte como o príncipe encantado, a provocação dela para que ela cumpra o papel dela de gueixa, ou seja, lá qual expectativa for, eu só dei dois exemplos, mas a coisa é muito ampla, cada ser humano é uma nova possibilidade de criação de infinitas expectativas, né?
Ou seja, desde o momento que você não entra no jogo, no relacionamento, não se relaciona mais com as expectativas que o outro tem de você ou que você tem dele, mas realmente com a outra pessoa que está ali na sua frente, passou a existir uma relação verdadeira, mesmo que o outro não alcance, não perceba conscientemente o que é aquela relação verdadeira, mas será uma relação verdadeira. Então é isso, liberdade é sinônimo de uma certa rebeldia, né, de percepção, de uma certa rebeldia de comportamento, de uma certa independência de comportamento, mas não uma independência no mundo, no sentido de que você conquistou grana, então você pode ser independente, que você pode pegar o seu barco e ir para onde quiser, pode pegar um avião e ir para onde quiser. Isso é independência no mundo. A gente está falando de independência do mundo, ou seja, você ser independente da noção de vida que o mundo em volta de você apregoa, cultiva e tenta extrair de você. Namastê, até a nossa próxima pílula.